O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2019, com o tema geral de grandes doutrinas da Bíblia, sendo um assunto preparado para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. A lição presente é a de número 5, a doutrina sobre o pecado. Temos falado sobre Deus, o Criador, temos falado da criação, em particular o homem, e a sequência natural é agora o relacionamento entre o Criador e a criatura, vamos dizer assim, com uma ocorrência importante que precisa ser entendida, que é o pecado que aconteceu. A nossa leitura bíblica está em Romanos capítulo 3, verso 9 a 19. O texto em Romanos que temos conosco e podemos estar fazendo a leitura agora é: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Esse é o nosso texto, a nossa leitura bíblica, sendo então que em sequência é importante considerarmos o texto áureo na Escola Bíblica Dominical e nesta lição número 5, a doutrina sobre o pecado, que é o verso 23 do capítulo 3 de Romanos. Texto que diz: todos, ou porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim colocado, apresentamos agora o nosso esboço para tratarmos da nossa lição, e que tem o desenvolvimento em 3 tópicos. O primeiro, a origem do pecado no mundo. O segundo, a natureza do pecado. E terceiro, os efeitos nocivos do pecado. Observe que estamos tratando este assunto, é um assunto de fato bem longo, pode ser esmiuçado muito, mas como temos o objetivo de num trimestre, em cerca de 13 lições, trazemos o mais importante, e cada lição dentro de um período limitado na aula da Escola Bíblica Dominical, então chega a ser
de certa forma, superficial, mas cremos ser o bastante para compreendermos o assunto e darmos sequência às demais, vamos dizer assim, colocações dentro do trimestre. Somente para falar do pecado e entrar bastante neste assunto poderia levar o trimestre inteiro, mas vamos só colocar os pontos principais e desenvolver outros temas mais. Assim, dando sequência, indo para a nossa introdução, lembrando sempre que temos um material que é distribuído em classe, do qual nós tiramos os textos aqui apresentados. E assim podemos estar lendo. Tendo considerado a doutrina do homem, passamos agora a considerar a realidade do pecado e como isso tem afetado profundamente o seu relacionamento com o Criador. Tão logo estabelecidos no paraíso, desfrutando de felicidade e comunhão com Deus, nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram por causa do pecado. Desde então, não somente eles, mas todas as gerações seguintes ficaram sujeitas à sua influência corruptora, colhendo suas tristes e destrutivas consequências. Muito bem, aí está a nossa introdução colocando este assunto. Falamos do Criador, falamos da criatura, que antes viviam em harmonia, mas houve um momento de uma transgressão, de uma desobediência, houve o pecado, a falha, e rompe-se então essa comunhão, e essa felicidade agora está como que ferida, diminuída, e vamos estar tratando desse particular. Observe que quanto ao pecado, isso no momento presente parece estar ferindo e prejudicando, trazendo males mais ao homem. O que eu quero dizer com isso? O sofrimento primeiro parece ser dele, e ele que está colhendo agora as consequências da falta. Em Deus não há perturbação quanto a isso. Há sim, para Deus, uma ferida grande, que vai ser depois apresentado nessa lição, ligeiramente vai ser falado, tocado, mas depois muito mais, que tudo isso estava na previsão de Deus, e a solução também já estava na previsão de Deus. O que dói e fere o homem agora, lembre-se que fere a Deus, e isso mostrado em Cristo Jesus, na sua morte no Calvário. Deus, para nos criar, lembremos lições anteriores, projetou até a nossa restauração. Então a queda já era algo previsto por Deus e fazia parte do seu plano e do nosso aperfeiçoamento, já colocado ligeiramente, e vamos colocar outra vez. Pelo que não vamos ter no pecado uma barreira intransponível. É um problema que é próprio nosso, mas Deus tem solução para tudo. Deus não é pego de surpresa com coisa alguma que possa estar passando por nós. Portanto, para Deus, tudo dentro da previsão. Para o homem, é o aprendizado, o impacto da consequência do pecado. Portanto, vamos estar passando ao nosso desenvolvimento, e o primeiro assunto, já conhecido por muitos, baseado na leitura simples de Gênesis, primeiros capítulos, mas vamos estar iniciando desde o zero praticamente e indo. A origem do pecado no mundo. Estaremos tratando este assunto, nesse primeiro tópico, em 3 subtítulos, sendo o primeiro a própria queda do homem. Repito, antes de fazer a leitura, para Deus, tudo estava no controle, na sua previsão. Para o homem, que era a surpresa e depois o aprendizado. Assim, lendo no nosso material de classe, temos esse parágrafo.
A primeira referência explícita, clara, ao pecado nas Escrituras está relacionada à transgressão do primeiro casal. É o que contém em Gênesis capítulo 3. Lembremos de que o homem foi criado bom e reto, mas não perfeito em conhecimento. O mal só poderia lhe sobrevir de fora, e isto através da astúcia e engano de um outro ser, a serpente, que não é outro senão Satanás, o diabo. Valendo-se da simplicidade da mulher, o enganador questionou a veracidade da palavra de Deus, dizendo: certamente não morrereis. Em seguida, atiçou em Eva a cobiça pelo fruto proibido e a soberba, por querer se igualar a Deus, dizendo: se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Do desejo, a mulher passou o ato, e dando do fruto ao seu marido, ambos caíram em transgressão de desobediência. Eis aqui a origem do pecado, pelo qual se deu a queda, tanto do primeiro casal como de toda a humanidade. Então estejamos atentos a isso. Deus criou o homem, só que dentro do processo de Deus não estava completo. Lembremos, estava nu, estava descoberto, faltava-lhe entendimento, faltava-lhe conhecimento do bem e do mal. E dentro da colocação de Deus, viria desta forma na sua queda. Se Deus não colocasse a árvore proibida, não haveria queda, mas o homem seria praticamente sem entendimento, como se mostrou logo depois. Conversava com Deus e conversou com o outro estranho que apareceu, como se fosse algo comum, e quando contraria as palavras de Deus, parece até que é aceitável isso, e nessa simplicidade deixou-se levar, e pronto, e houve a queda. Repito, surpresa para Adão e Eva. Para Deus, segue o processo. A lei foi colocada com esse objetivo, para mostrar ao homem que ele não estava pronto, não estava completo, não era perfeito, não tinha entendimento, não tinha discernimento de coisa alguma, ou enfim, numa simplicidade, não sabia discernir o certo do errado, o bem do mal. E vem toda a história iniciando desta forma, a queda do homem. E depois, na sequência, falaremos também desta continuidade e consequência. Versos bíblicos. Na Bíblia temos vários assuntos que poderiam ser colocados em textos bíblicos. Nós só frisamos Gênesis capítulo 3, o verso 6, quando diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E logo depois, complementando, então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Muito bem, mas observe um princípio bíblico colocado e sempre repetido nas Escrituras, a respeito de não amar o mundo nem o que no mundo há. E o que há no mundo, senão a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Simples. Tudo isso sintetizado em a mulher abrir os olhos, árvore, o fruto agradável.
Observe bem. E depois vai ser igual a Deus, soberba. Pronto. Esse modelo em Eva é o que está diante de nós. Qual é o fruto proibido em que nós podemos estar olhando e depois vamos estar lançando mão? Fica com os irmãos na meditação para considerarmos. Em Apocalipse 12, 9, ainda que muitos venham fazer o desenho de uma árvore com maçã e uma serpente envolvendo a árvore, e fica pensando que a maçã e aqui é uma cobra que tentou Eva, a declaração é direta em Apocalipse 12, verso 9, como diz, falando a respeito do tentador: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Atentemos para esse particular. Muita gente ainda fica falando da árvore, da maçã e da cobra. Aí vem interpretações outras, mas por favor, não é a cobra, era o próprio Satanás. E não deve ter parecido feio, não, porque Satanás no seu aspecto é glorioso. Vamos entender isso. Mas Deus falou serpente porque Deus olhava o coração daquele que tentava a Eva. E muitos ainda ficam pensando em cobra, que falou, que fala, depois vai rastejar, e não estão entendendo a linguagem de Deus na sua simbologia. E não é maçã. E outros passam para o pecado do sexo. De jeito nenhum. Misericórdia. O pessoal não entende sobre sexualidade. Deus deu para o homem. Se Adão e Eva tivessem se entendido por lá, coabitado uns a outra palavra, estaria muito bem, sem transgressão nenhuma. E o pessoal parece que fica inventando coisas e vendo mal naquilo que Deus deu como bênção. Por isso o mundo está desse jeito, não entende nada, nem o princípio das coisas. O assunto foi desobediência. Ou outro lado, cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Os 3 pontos básicos que levam ao pecado. Muito bem, assim colocado, com esses versos, vão para um segundo parágrafo e um segundo subtítulo. Nessa nossa lição de a doutrina sobre o pecado, dentro do tema maior, grandes doutrinas da Bíblia, estamos no tópico a origem do pecado no mundo e agora seu impacto sobre a humanidade. Muito bem, assim passamos a exposição. Embora o pecado de que estamos tratando tenha sido cometido particularmente por Adão, o mundo inteiro ficou sujeito ao seu impacto e consequências. Aí vem a palavra que diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Já consideramos na lição passada que o primeiro homem era a cabeça representativa de toda a humanidade. Quando ele caiu, todos nós caímos com ele, ficando sujeitos ao mesmo juízo e condenação. Por isso também a condição do primeiro homem é descrita como uma espécie de herança natural, ou a imagem do velho homem, pecador, corruptível e terreno, estampada em cada indivíduo da raça humana, já na sua concepção. Aqui precisamos tomar alguns cuidados e queremos expor então o texto bíblico de Romanos capítulo 5, primeiramente o verso 12. Atenção nesses versos, e agora nesse verso em particular, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por favor, atenção para isto. Não há passagem de pecado. Não existe um pecado original, ou sim, pode ser original a desobediência, mas um pecado venial que passa de pai para filho. Não existe isso. São interpretações incorretas, colocações impróprias. O que passou de Adão para a nossa, vamos dizer assim, vida, na descendência de Adão, foi morte. Morte. Traduzindo outra palavra, não é morte física inicialmente, é morte espiritual. Primeiro, Adão tinha comunhão com Deus, pecou, perdeu a comunhão. Perdeu a comunhão com Deus. E aí, o que ele era? Só carne. E quando gera filhos na carne. Já não tinha Adão nada celeste nele, porque perdeu na transgressão. Ou seja, a sentença é correta: no dia que comeres, certamente morrerás. Ele não morreu 930 anos depois, não. Voltemos, ele morreu espiritualmente na hora. Na hora já perdeu aquilo que o ligava com Deus, aquilo que nele poderia ser dito celestial. Perdeu. E quando vai então coabitar com Eva, vai gerar o quê? O que ele é, segundo a sua natureza. Então somente carnal. Voltando um pouquinho, tal qual os animais. Perdoe falar assim, porque aquela comunhão com Deus está perdida. Está perdida. Então repito o verso 12: assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não passou o pecado, passou a morte. Ou seja, o homem gerado, cortado de Deus, morto espiritualmente, com vida só terrena, carnal, não cumpre a lei de Deus. E consequentemente, todos pecaram. Então observe bem, primeiro vem gerado, desligado de Deus, sem natureza divina, só natureza carnal. E consequentemente, ao que chega a tentação, chega a oportunidade de fazer certo ou errado, sempre escolhe o errado, às vezes querendo fazer o certo. Por favor, não passa pecado de pai para filho. Isso nós precisamos entender. Passou a natureza. O que é nascido da carne é carne. É a palavra que temos Jesus falando com Nicodemos. Palavra de Romanos. Vamos dizer assim, que a carne é inimiga de Deus, não cumpre a vontade de Deus. Não tem ajuste com Deus. É natural. Então a sua tendência é corruptível por natureza. Só isso. Mas verso 16 ainda diz: e não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. O nosso pai só com vida terrena, e isso herdamos a natureza. 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Coisa normal. Agora nós vamos estudar depois mais oportunamente, só vamos colocar aqui para não parecer que parou nesse assunto. Não. No final do verso 19 temos: assim, depois Deus vai operar, pela obediência de um, que é Cristo Jesus, muitos serão feitos justos. Então fazia parte do projeto, e já vimos isso na aula anterior. Há um Adão criado primeiro, carnal. Viram qual a consequência de andar só na carne, ter só natureza terrena, que é separar. Depois Deus vai fazer um outro Adão espiritual, que é Jesus, pelo qual podemos ser gerados
como disse Pedro, de uma semente incorruptível, agora novamente ligados com Deus, tendo natureza divina. Portanto, está tudo no controle de Deus, mas em Adão, o lado carnal, depois em Jesus, outro Adão, o lado espiritual de restauração. Então Deus tinha tudo pronto. Então não vão ficar lamentando o pecado, vão aproveitar a solução, a saída, o escape, a restauração, a justificação, a redenção, a remissão, e coloque palavras nisso aí, em Cristo Jesus, o segundo Adão. Continuando, frisando mais um pouco esse assunto, em Gênesis capítulo 5, verso 3, e Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Adão gerou um filho, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Tá bom, como é que Sete era? Ou podíamos puxar antes, o Caim e o Abel, como eram? Esses dois são tirados por um incidente no caminho, também dentro da previsão de Deus, com os seus devidos ensinos. Mas vamos lá. O que Adão gerou? Capítulo 5, verso 3. Alguém semelhante a ele. Como que ele era? Um ser vivente, alma vivente, que só tinha vida terrena, carnal. E todos nós, DNA do papai. Mas não é pecado que passa. O que passa é a natureza frágil, corruptível e desligada de Deus. Por isso que depois vai ser dito, é necessário nascer de novo. Nascer não de um outro Adão, outro nascimento na carne, não, nascer de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 48, só a primeira parte, qual o terreno? Tais também os terrenos. E aí podemos entender o Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E muitos já colocam a pobre irmã, mãe de Davi, em pecado, ou seu pai em pecado. Confusão. O assunto não é esse. O salmista está falando da origem de um homem em pecado, desligado de Deus, que gerou a ele. Ali depois no pai dele, na mãe dele, é só consequência, como depois nos nossos pais. Por mais santos que sejam, a vida primeiro é a terrena. Primeiro vem o terreno e depois em Cristo Jesus o espiritual. Muito bem, continuando, passando a um parágrafo terceiro e subtópico terceiro, seu propósito nos desígnios de Deus. Agora, aquilo que temos falado, outra vez ressaltado. Muitos questionam a Deus por ter permitido o pecado do primeiro homem, ou por tratar todos os seus descendentes de acordo com o pecado de um só. Ora, se Deus tem um propósito bom e sábio para todas as coisas, não seria diferente com relação ao pecado. Se ele não o impediu, é porque isto contrariaria o lugar que ele definiu para o pecado no conjunto de todas as coisas, cooperando para o bem dos seus escolhidos, porque ele não poderia manifestar a sua misericórdia e poder para salvar, levando o seu povo a um verdadeiro conhecimento do bem e do mal. E ainda porque Adão era a figura daquele que havia de vir, isto é, Cristo Jesus, constituído por Deus cabeça daqueles que se unem a ele pela fé, de modo semelhante ao que nos sucede em Adão. Agora, pela graça de Deus, somos feitos justos e herdeiros da vida eterna, pela imputação também do ato de justiça perfeita, realizado por um só Cristo, Cristo Jesus. Então observem, pecado não foi um incidente, uma coisa que aconteceu, que pena, ou que infelicidade. Não, de forma alguma. Todas as coisas contribuem.
Era para o homem ter ciência, conhecimento. Agora quem pagaria, sofreria mais por isso é Cristo Jesus na sua morte no Calvário. Repito outra vez, mas vamos estar atentos. Um homem que gera homens na vida carnal, e todos vão à morte. Sua limitação, sua fraqueza. Agora, um outro homem com um ato de justiça leva a muitos, observe bem, a justificação em vida eterna. Deus é justo. Por um todos caem, por um todos são salvos. Mas o problema? Não tem problema, é só ir para Cristo Jesus. Agora, se você não quiser, você que escolheu o caminho. Na bifurcação você pegou o caminho errado. E o caminho é Cristo Jesus. Muito bem. Observando outros textos das Sagradas Escrituras, em Efésios 2:5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Em vez de ficar perguntando, lamentando que Adão pecou, por que Deus fez a lei, por que Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal, e porque Deus... Não questione Deus. Pegue outra parte que ele já apresentou agora. Isso aí foi o início. Vamos para a conclusão. Qual a conclusão? Cristo Jesus. Vai para Ele e resolveu tudo. Não questione mais a Deus. Agora, muitos querem temar com Deus, em vez de pegar a porta que está aberta para a salvação e vida eterna. Aí é a criatura, o vaso de barro, falando do oleiro. Que absurdo. A criatura falar de Deus, o Criador. Romanos 5,17, a justiça de Deus se apresenta. Você não está falando do pecado, mas ao mesmo tempo já tem a justificação ao lado, que seria revelado depois. Na verdade já está apresentado lá em Gênesis. Daqui a pouco a gente fala. Só que muitos não percebem. Pecou, a solução Deus já colocou em sequência. Mas vamos lá. Romanos 5,17 e versos seguintes. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Agora observem o padrão de Deus. Por Adão, pecado e morte. Por Jesus, a justiça e a salvação. Não tem outro caminho. Não tem outro Salvador, nem a mãe dele. E muitos colocam Maria como salvadora. Está errado. Foge da doutrina, vai ser reprovado no dia do juízo. O outro santo lá que parece que é mais santo que Maria, também errado. Um homem, Adão, e depois o outro homem, o segundo Adão. Um terreno e o outro celestial, Cristo Jesus. Tem outra salvação? Não tem. É negar a salvação proposta por Deus e criar o seu próprio caminho. Mas Jesus é a porta, caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai, a vida eterna ao céu, senão por Ele. Então não adianta colocar nada de outros intercessores e mediadores, nem a mãe de Jesus, e muito menos as normas humanas das instituições religiosas. Ou a religião fala de Jesus e aponta a Jesus, ou não está caminhando corretamente os fiéis para uma salvação e uma vida eterna. Entendamos e perdoe se agravei, mas para ser bem claro neste assunto. Mas nosso assunto é o pecado, irmão. Sim,
mas a lição já está dando uns toquezinhos do que poderá ser depois aberto, muito mais, vamos dizer assim, em amplitude. Portanto, continuando, depois de falar da origem do pecado no mundo e algumas consequências, vem o segundo tópico, a natureza do pecado. Nesse segundo tópico também vamos estar estudando em uma subdivisão em subitens, sendo que o primeiro vamos apresentar no primeiro parágrafo como sendo sua propagação. O pecado ficou só em Adão? Só em Eva? Vejamos o texto da nossa lição. Embora o pecado de Adão seja um ato único que afetou todos os seus descendentes, mesmo não tendo eles pecado à sua semelhança, todo e cada ser humano é propriamente chamado de pecador. Consideremos que o pecado é muitas vezes chamado de transgressão, denotando um desacordo com a vontade revelada de Deus. Assim, não apenas Adão pecou contra o mandamento particular que havia recebido no paraíso, mas também os seus descendentes multiplicaram o mal sobre a terra de tal modo que Deus julgou aquele mundo com as águas do dilúvio. Depois, os israelitas pecaram contra os mandamentos da lei revelada no Sinai, fazendo assim abundar a ofensa e desonrando grandemente ao Senhor, ao mesmo tempo em que os gentios, embora não tendo uma lei escrita, também pecaram contra o testemunho da criação e o padrão de justiça gravado em suas consciências. Deus gera o ser com uma consciência, com uma lei escrita já dentro dele. É de Deus a origem. E sem conhecer as escrituras, alguém falhando está justamente pecando contra aquilo que a sua própria natureza está dizendo que é errado. A consciência logo já acusa. Então observe bem que é um processo. Vamos ver primeiramente na sequência imediata, Adão e Eva. Quem veio agora? Caim. Qual a tendência de Caim? Qual a tendência de Caim? Fazer errado, pegar o caminho errado. Vem com ofertas num processo incorreto. E Deus, na misericórdia e amor, e no seu projeto de restaurar o homem, agora o Caim, para uma vida celeste, fala com ele: se fizeres certo, haverá aceitação para ti. Ele perguntou para Deus qual é o certo? Não, nem quis saber. Ou seja, Deus estende a mão e ele bate na mão, ofere a mão que lhe foi estendida. Aí, consequência. Portanto, vamos entender: é a propagação de um Adão, passa por um Caim, e depois passa para a geração toda, o dilúvio vem e recomeça tudo de novo. E hoje permanece o assunto. Tem os religiosos que dizem conhecer a Deus e andar no cristianismo, que a palavra vai dizer que são também culpados, que muitas vezes julga erro nos outros e ele mesmo erra, porque não há um justo sequer. Podemos estar perdoados, podemos estar justificados, guardemos-nos nisso, aí sim estaremos justos. Mas a tendência do homem sempre é pecar. Então ele não pode dizer que não peca. E Salomão diz: qual o homem que não peca? E João Evangelista diz: aquele que diz que não peca é mentiroso, porque a fragilidade nossa é essa, a nossa natureza é essa. Agora, em Cristo Jesus, estamos mudando de natureza. Muito bem, alguns textos só para relembrar e recolocar argumentos. Gênesis capítulo 6, verso 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Observe esse particular. E nisso a gravidade do pecado foi iniciado em um homem e atinge toda uma humanidade, multiplicada em anos seguintes. Estejamos atentos a isso. Por isso que a palavra diz, para tentarmos da malignidade do pecado, contamina e, vamos dizer assim, perturba muitos, influencia e arrasta a muitos, pelo que precisamos ter o devido cuidado. De um Adão vem toda uma geração destruída. Não vamos entrar pelo caminho, Deus se arrependeu. Não, vamos fugir desse caminho, que não é o momento agora. Aqui o assunto é apresentar o pecado. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que a sua imaginação ou os seus pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Imaginação má, continuamente. E Deus cessou, mostrando que não tem esse assunto que Deus vai ter dó, ou que Deus vai ter que abrir um pouquinho a porta para caber uma turma que estaria entrando no céu de qualquer jeito. Não, a porta continua a mesma, não vai ser aumentada e nem vai ser diminuída. É Cristo Jesus. Em Romanos 2:23, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E depois 24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E Romanos 2,14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Religiosos, não religiosos, todos debaixo da mesma sentença. Não há um justo sequer. Não estou falando dos que já estão justificados e andam em Cristo Jesus. Estou falando genericamente para entendermos essa fase. Quem já está em Cristo escapou disto, alcançou o propósito de Deus, imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Continuando ainda, nós temos mais um subtítulo. Se tratamos agora da natureza do pecado como um tópico segundo, o subtópico 2 é sua fonte. Onde está a fonte do pecado? Onde está a fonte? No nosso material de classe, lemos: enquanto Adão experimentou o mal como algo vindo de fora, a experiência do homem atual com o pecado é bem diferente. É verdade que Satanás ainda atua como tentador, insinuando o mal e buscando ocasião para levar o homem a pecar. Mas agora o pecado tem origem no coração humano, a partir de uma inclinação por aquilo que não é lícito, que é chamada de concupiscência ou paixão. Assim o homem é enganado por suas próprias paixões, sendo levado a conceber e finalmente consumar o ato pecaminoso. A palavra também menciona as obras da carne, concupiscências e paixões carnais, inclinação da carne, vontade da carne. Não como se o corpo físico em si fosse mau, mas porque essa natureza pecaminosa se manifesta através dos membros do corpo, fazendo deles, os membros do corpo, instrumentos para o pecado. Quanta coisa colocada aqui. Então observe que Adão e Eva estavam inocentes, simples demais, e chegou a tentação fora. Hoje em dia não precisa nem tentação, a inclinação da pessoa já é errar. A gente pode notar, irmãos,
para quem é pai e observa os filhos desde pequenininho, não sei que idade, é coisa lá no primeiro tempo da criança, ela já tem tendência de errar, de responder, desobedecer. A tendência natural. Se não houver disciplina, é onde então Salomão diz: a vara da disciplina vai colocar o caminho que a criança deve trilhar. Eu lembro disso perfeitamente. É só colocar uma coisa proibida, a criança já tinha curiosidade. Por que proibir? Porque não pode. Criança pequena. Eu lembro uma situação assim, por exemplo, vamos imaginar um bolo. Você parte o bolo em pedaços, pega um pedacinho e fala com as crianças: ó, não mexe nesse bolo aqui não, que é para dar para a vovó. Coloca lá no alto do armário e deixa o bolo na mesa para eles servir à vontade. Eles ficam querendo o bolo da mesa, eles ficam olhando o bolo no armário. Aí vai fazer estripulia, juntar balde em cima de balde, caixote em cima de caixote e subir para chegar lá em cima, correndo perigo para pegar o proibido. Mas é o mesmo bolo, ele viu partir. Não, é o proibido. O doce roubado é mais doce. Natureza humana. Então onde que está a força do pecado? No homem falho, sem resistência, sem nada de Deus nele. Pronto. Aí erra. Às vezes querendo acertar, erra ainda. Muito bem. Então, natureza carnal, que tem a sua tendência corruptiva, incorreta, imprópria, etc. Enquanto que a natureza celeste de Deus, ele perdeu em Adão, quando Adão caiu. Agora em Cristo Jesus, a restauração. Vamos lembrar sempre disso, para não voltar sempre por que Deus deixou o homem pecar. Mas em frente, podemos ver, por exemplo, em Pedro capítulo 5, verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, se estamos inocentes numa questão e Satanás está tentando, a receita é: sede sóbrios, vigiai, resistir. Porque isso não é só você não, é sobre todos. Então todos têm que resistir, todos têm que ser sóbrios, todos têm que vigiar. E em Tiago capítulo 1, verso 13, a palavra também continua a dizer e colocar: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É uma sequência. Por isso, quanto mais cedo você cortar a atração ou a situação que leva à tentação, é mais fácil. Se você deixar o negócio desenvolver, é como raiz que vai cercando e dominando. Você fica amarrado, não consegue mais nada. Portanto, a primeira aproximação de uma corda, tesoura nela, para não ser preso e levado depois de uma forma irresistível para o pecado, e é a morte. Continuando, temos outros textos bíblicos, como em Romanos capítulo 8, verso 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ainda que queiram. Não pode, não consegue.
Por isso, depois em Coríntios, tem a expressão que quem tem a mente de Cristo pode escapar, mas quem não tem a mente de Cristo não vai pensar como Cristo, vai pensar conforme a sua natureza falha e erra. Já em Gálatas capítulo 5, verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto. A palavra aqui é Paulo falando, e fortemente. O que é próprio da carne é isso. Lógico que Paulo depois em Gálatas vai falar, e em alguma oportunidade estaremos tratando daquilo que vai ser dito como obras do Espírito, frutos do Espírito, que é um caminho que muitas vezes humanamente ninguém entra, pela sua natureza carnal. Dando sequência ainda nesse tópico 2, a natureza do pecado, um terceiro subtítulo temos o poder do pecado. O pecado exerce uma influência poderosa e irresistível sobre o homem natural, não regenerado e sem a graça de Deus, sujeitando-o à vontade como se ele estivesse sob uma escravidão. Mesmo naquele que não deseja pecar, a carne ainda batalha ferozmente para não perder o seu domínio. Daí a constante exortação das Escrituras, a oração e vigilância, como meios de prevalecer sobre a carne, mortificando suas obras. De fato, somente a morte é capaz de desfazer de forma definitiva os grilhões do pecado sobre o homem, e foi precisamente por isso que Cristo morreu, para nos livrar da influência devastadora do pecado. Enquanto tivermos vida carnal, há a tendência contrária. Sempre haverá tendência contrária pela vida carnal, porque afinal os que vêm para Cristo Jesus acabam tendo duas naturezas. A carnal é herdada do Adão carnal, terreno, e agora a natureza divina é herdada do Adão espiritual, Cristo Jesus. E a briga é constante. Aí a vigilância, a oração com Deus e a meditação da palavra. Por isso que está bem claro, a palavra é luz, é lâmpada, luz para o caminho e lâmpada para os pés. Como que o varão poderá, vamos dizer assim, andar no seu caminho de forma correta, observando o seu caminhar segundo a palavra de Deus? Agora, se não tiver conhecimento da palavra, não tem nenhuma orientação, uma luz de advertência para dizer, isso não pode, está escrito lá que não pode. Ele não entende, não lê, não medita na palavra. Portanto, vamos ter esses cuidados. E assim, o poder do pecado é grande por causa da fragilidade do homem e sua natureza carnal. Se temos duas naturezas, temos que alimentar a espiritual. Aí é jejum, oração. No jejum nós estamos regendo controle sobre a carne, nas coisas mais simples. Não vai dormir, vai orar. Não vai comer, vai jejuar. É um domínio. E não precisa ficar sem comer para jejuar, é só colocar regras, né? Limite de volume de alimentação, né? O que comer, o que não comer, já selecionar, não ir avidamente e rapidamente para o prato e servir de qualquer jeito ao conduzir dos olhos. Vê e passa. Gosto daquilo, hoje eu vou rejeitar isso que eu gosto, para ter domínio. Outro dia, assim por diante, a pessoa vai aos poucos aprendendo a dominar a sua vida e tendência carnal. É uma forma de se observar.
Em Romanos 6,12, a palavra já diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vamos ver que está acontecendo um fato que pode levar ao pecado. Então não fica acompanhando o fato e estando naquele fato, cai fora. Se é o olhar, então tira o olhar. Se é o ler, deixa de ler. Se é o ver, não é um caso de alguma coisa colocada como nos vídeos, na televisão e outros meios da mídia, para com aquilo, corta. Mas se você fica ali, você está amarrado e fica amarrado. Portanto, você conduzindo-se na carne vai ficar preso, escravo do pecado e da vontade da carne. Tem que lutar contra isso para ficar na vontade de Deus. Aí você será servo, escravo da vontade de Deus. Vai fazer só o que Deus permite. E com isso vem a graça de Deus, fortalecimento, paz no coração, etc. Romanos capítulo 5, verso 16, outra vez Paulo dizendo aos Gálatas: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Observe que há poder na tentação quando nós estamos somente nos argumentos carnais. Vamos ser levados logo, sempre é levado logo, e vai se justificar ainda. Foi irresistível, não consegui. Mas a palavra diz que com a tentação Deus manda o escape. É que a gente não ouviu para o lado de Deus. Qual é o escape, Deus? Não, a gente ficou namorando a situação de pecado. Aí pronto, já se envolveu. Romanos 7, verso 18 e também o 19: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa é a tendência natural. Aí tem que ter aquela força de vontade. Bom, se falar humanamente, não tem força de vontade nenhuma, tem fraqueza de vontade. Tem que buscar a Deus para ter vigor, fortalecimento pelo Espírito de Deus que nos é dado. Muito bem, várias colocações falando sobre a natureza do pecado, mas agora o subtópico 3 vai trazer para nós os efeitos nocivos do pecado. Já são vários que foram citados, só agora destaque mais uma colocação dentro do título desse tópico: os efeitos nocivos do pecado. Primeiro, subtítulo: culpa e vergonha. Como foi com Adão? Continua a mesma forma. Assim, vamos ver o primeiro parágrafo deste subtítulo. O primeiro sintoma do pecado cometido por Adão e Eva foi o senso de culpa e de indignidade exteriorizado no corpo desnudo, que mal conseguiram encobrir, e que se agravou ainda mais quando confrontados pelo Deus que haviam ofendido. O homem carrega um peso de culpa que não é mero sentimento ou impressão subjetiva, mas uma acusação inequívoca na consciência que não deixa escapar o menor desvio, a menor falsidade, a menor impureza de cada pensamento e ação. Ou seja, o que está dentro de nós já acusa logo. O padrão divino na natureza que ele criou já fala: você errou, você desobedeceu, você transgrediu, você fez algo que não podia ter feito. A gente está falando de fazer, mas pode ser também não fazer, né? Há questões como usar de misericórdia com o próximo, não usou, não fez, é pecado, é transgressão contra aquilo que existe de padrão em nós mesmos. Mas a primeira coisa é culpa, pecado, vem aquele peso, aquela tristeza,
que veio sobre Adão. Primeira coisa, o que nós estamos fazendo assim, desse jeito, descobertos? Aí foram tratar de fazer aventais de folha de figueira. Não está muito bem, não. Não estava muito bom. E quantas vezes pessoas há, e vamos entender, irmãos, tem muito falatório sobre a Idade Média. O que havia na Idade Média, na verdade, é desconhecimento da Bíblia. Havia muitas normas humanas e a pessoa ficava desorientada, muita regra, muita coisa colocada, sem apresentar o escape em Cristo Jesus. E a pessoa ficava loucas, procurando mosteiro, procurando se isolar, procurando se flagelar para tirar o pecado. Nunca conseguiram. Aí culpavam a religião. Bom, se a religião não apresentou Jesus, era culpada mesmo. Qual é a religião? Estuda a Idade Média e nós saberemos muito bem qual era o ensino e o que a Bíblia dizia. Não falando o que a Bíblia diz, deixou o povo atordoado, cheio de culpa e vergonha. Ou então, aí muitos chutaram o balde, viraram a mesa e deixa correr, porque não dá para seguir isso que estão colocando para a gente. Mas desconhecimento da palavra, culpa, vergonha, e a forma que o homem procura se cobrir, se justificar ou se redimir das suas falhas, não dá certo. Só traz mais escravidão e mais dor na alma. Por isso as loucuras da Idade Média. E Adão, isso é representado na sua tentativa de se cobrir, se aparecer adequado aos olhos de Deus. Deus olhou, está tudo impróprio. Observe que hoje no mundo existe uma rebeldia contra Deus. Se antigamente tudo levava a pessoa a tomar cuidado e se cobrir, hoje parece que o pessoal está na lei contrária. Vamos nos descobrir. Dá uma vergonha a forma de nudez no mundo. E muitos crentes não estão percebendo isso. Não aprendem a se cobrir. Acham que estão bem, um pouco descoberto. Fica muito feio, muito descoberto, mas um pouco descoberto não tem importância. Errado, errado. É avental, só tampa um lado, outros lados ficam descobertos. E aí vemos já a misericórdia de Deus quando Ele apresenta a vestimenta correta, que é a túnica, ou seja, a cobertura total, que hoje muitos não querem, né? E colocam culpa no verão, no sol quente. Mas é falta de entendimento, porque em países quentes, como no Oriente, a roupa que protege mais eles do próprio calor é a túnica, que hoje muitos não querem. Está com calor, vai se expor no sol na praia. Na praia pode. Quem diz que refrigera? Que nada, queima. Então o homem está meio sem juízo, sem entendimento. Se está com calor, vai ficar dentro d'água. Não precisa viajar para ir longe para buscar água. E em casa mesmo tem uma mangueirinha, já traz um refrigério. Mas vamos atentar para o texto bíblico que nós temos começando em Gênesis 3:7. Sentimento de culpa e vergonha. Então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava num jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Mas quantas vezes ele já falou com Deus daquele jeito e não se escondeu, não teve nada? Por isso que muitas vezes a pessoa peca e foge da oração, não quer falar com Deus. Aí que você está perdido mesmo. Você tem que baixar a cabeça e vir para a oração e se humilhar pedindo perdão, porque se fugir de Deus é pior.
Observe como que o sentimento de culpa e, conforme nós colocamos, de vergonha, num pecado, arrasta a pessoa para mais longe ainda. Ele tem que engolir seco e com cara vermelha ou roxa, sei lá, diante de Deus e pedir misericórdia. Não fugir de Deus, não fugir da oração, não fugir do culto. Tem que se apegar mais a Deus. Mas continuemos. Temos também a palavra em 1 João 3, verso 20: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus sabe. O texto aqui, irmãos, tem outras conotações também, tá? Eu vou pegar só nesse ponto. Se nós nos condenamos pelo que nós vimos de errado no que nós fizemos, Deus sabe muito mais. Sabe que vimos a consequência, até quando vai, até onde vai a consequência de um suposto pecadinho nosso. Então é muito mais amplo do que às vezes nós percebemos. E em João 8,7, aquele caso da mulher acusada de adultério, trouxeram para Jesus dizendo que a lei mandava apedrejar. E ele, o que dizia? Se Jesus disse apedreja, para que o senhor veio então? Se não resolve a situação do pecado do povo perdido. Se diz não apedreja, é contra a lei, está aí contra a lei de Deus. Jesus não respondeu nada, só deu tempo ao tempo. Depois disse: quem não tiver pecado, que lança a primeira pedra. E cada um pela sua própria consciência. Pronto, já começou. E viu que havia também situações em que eles eram merecedores de serem apedrejados. Pronto, todos afastaram-se. Mas a leitura é essa: e como insistisse perguntando a Jesus, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Ou seja, confrontados com a verdade, todos são passíveis de condenação. Aquela mulher por uma coisa, e eles, a consciência diz: se você não pecou nisso, pecou naquilo outro. Muito bem. Portanto, cuidar mais de nós do que ficar vigiando os outros. Se acontecer a gente pegar alguma situação em que o outro esteja envolvido em uma possível ou já real transgressão, é ajudar a sair, não ficar publicando ou se gloriando que está de pé e o outro já caiu. Continuando ainda, passando a um subtítulo segundo: corrupção da ordem natural. O pecado provocou um abalo no relacionamento do homem com a criação em todos os níveis, sujeitando-o à corrupção. O companheirismo e a bênção da procriação foram afetados, respectivamente por dominação do homem sobre a mulher e dor para esta última. A vida tornou-se dura e difícil, e o homem deve passar grande parte dos seus dias em trabalho e enfado, até descobrir que tudo passa. Ele vai acabar-se também, o pó voltará ao pó. Ou seja, tudo ficou contaminado. Deus o criou e mandou ele governar sobre tudo. Bom, pode saber que já perdeu o governo sobre tudo. Se os animais de alguma forma o respeitavam e por Adão eram dominados, agora já começou a ficar diferente. E depois nem os filhos entram na obediência. E depois, e as coisas vão mostrando que há uma corrupção geral que avança, como se fosse uma gangrena, uma enfermidade, uma infecção que avança terrivelmente. Precisamos ter cuidado.
E além disso, outras consequências. O que era fácil, bom, tornou-se difícil. O bem ficou difícil. Se antes não tinha espinho, não tinha outras preocupações da lavoura, agora o Adão tem que suar para obter o fruto da terra. E a mulher, e a palavra o diz, e podemos estar lendo então somente o que está em Gênesis capítulo 3, verso 16. Mas vamos ver antes, Romanos capítulo 8, verso 20. Toda a criação está em aflição por causa do pecado. E o texto é esse: porque a criação ficou sujeita à vaidade, à morte, ao que é passageiro, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então observe isso, que a criação está numa, vamos dizer, expectativa, numa ansiedade. Como escapar do pecado? E será que vai ser salvo? E isso constantemente martelando sobre ele. Agora observe, a morte acaba o pecado. A palavra naturalmente não é morte da carne, no sentido de morrer, suicidar, etc. Primeiramente, o sentido de dominar o corpo como se ele tivesse até morto, não querendo nada, não tendo vontade de nada, e só andando na vontade de Deus. Não quero nada, não sei de nada, não pretendo nada, não vou a lugar nenhum, a não ser que Deus mandar. Aí é diferente. Então ele não vive, Paulo chegou a dizer, mas Cristo vive nele. É uma forma de morte assim. Ou a outra palavra, apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos. Ou seja, nós mortos em nós mesmos para só fazer aquilo que é da vontade de Deus. Precisamos estar entendendo isso. Agora, também está escrito que haverá a morte deste corpo nosso. Ainda que você esteja justificado, irmão ou irmã, ainda que você esteja justificado, quando esse corpo findar, alívio para você, para nós, porque aquilo que era um peso contrário cessa em nós. Entendido isso? Por isso que todos nós vamos morrer. O corpo do pecado será desfeito até nos que já são justificados, para depois ter outro corpo celestial, e a natureza carnal acabou. Não existe mais. Não existe concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, nem soberba da vida. Continuando, Gênesis 3,16, a penalidade de Deus. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Pronto. Agora tem muita gente aí procurando, mulheres, né, geralmente, uma situação de gestação e parto sem dor. Não existe, irmão. Não adianta contrariar a natureza que Deus já determinou. Sofra na medida da dor que Deus quer te dar, é melhor do que outros artifícios. Está claro? Está claro? Nem cesariana ajuda não, porque é melhor a dor natural do parto do que cesariana. A primeira dor passa logo, é só vir o alívio da criança partir, que alívio. Agora a cesariana, aí vem muitas consequências que a medicina não fala, nem quer que se saiba, porque é uma solução fácil apresentada pela natureza humana. Mas é fugir de Deus, não adianta, entra por caminhos piores.
É mais um pouco Eclesiastes 2, 22 e 23, Salomão falando: porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Então o homem está nessa situação constante de uma corrupção de ordem natural, acompanhando ele a vida toda. O refrigério, vamos repetir, adiantando o outro lado, é Cristo Jesus. Finalmente, um terceiro subtítulo nesse tópico terceiro: os efeitos nocivos do pecado, a morte, que já foi a sentença dada com a lei: no dia que comeres, certamente morrerás, e outros desdobramentos. Lendo dentro do nosso material, esta é a justa retribuição do pecado de Adão, a sentença da qual todos nós somos feitos participantes. Deus havia dito que no dia em que pecasse, Adão certamente morreria, e esta expressão se entende por ter sido cortado imediatamente o seu acesso à árvore da vida. Mas há outro aspecto em que todo pecador sofre a morte em razão dos seus próprios pecados, e nesse caso se trata da manifestação do juízo de Deus, quando todos os ímpios serão banidos da sua presença para o fogo eterno, onde serão completamente aniquilados. Por isso é chamado de segunda morte. E os textos bíblicos colocados também são vários, e apresentamos uns poucos para podermos deixar um modelo. Em Gênesis 3, verso 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Pronto, perdeu acesso à árvore da vida, mas aquilo era figura. Ele perdeu foi o acesso a Deus. Os ouvidos de Deus não estão agravados, nem a sua mão recolhida para que não possa abençoar, não. Mas o pecado faz separação entre nós e Deus. Então essa na verdade é a separação. Deus é vida e o homem se afastou da vida. Então entrou que caminho? Ou que situação? De morte. Nós temos em Gênesis 5:5 o resultado que depois é visível. O invisível se mostra quando? E foram todos os dias de Adão 930 anos e morreu. Parece que demorou, né? Cumprir a sentença? Não, a sentença já cumpriu lá. Cortado de Deus, da vida espiritual. A vida por excelência. Agora até a vida carnal também acabou. Continua Ezequiel 18:4, a grande sentença: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então vamos estar atentos. Qual é o fruto proibido para nós? Nós temos um fruto proibido? Algo que a gente está olhando assim? É proibido? Fica olhando muito não, vai correr para a árvore da vida. Então precisamos ter cuidado. E se pecarmos, certamente morreremos. Depois Apocalipse 20, verso 12: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
todos aqueles que não alcançarem a natureza ou os serem gerados de novo em Cristo Jesus vão morrer, acabar-se numa segunda morte. Agora, aqueles que vêm para Cristo Jesus recebem a vida e não vão ser atingidos por uma segunda morte. O corpo vai morrer, mas a excelência da vida será mostrada num novo corpo celestial. Observe isso particular. E continuando, podemos partir para o encerramento numa conclusão simples, quando nós temos a expressão do nosso material de classe resumido desta forma: graças ao que foi revelado nas Escrituras acerca dessa doutrina, é que podemos compreender qual era nossa triste condição sob o jugo opressor do pecado, e quão abundante foi a graça manifestada na cruz do Calvário, para nos livrar das suas terríveis consequências. Simples, se demonstra a sabedoria de Deus. Em Adão carnal, temos a natureza carnal e a morte. Em Cristo Jesus, temos a natureza espiritual, divina e a vida eterna. O caso de Adão foi por causa de uma transgressão e consequência para todos. Em Jesus, um ato de justiça que leva à justificação a muitos e depois a vida eterna. Então observe que é simples esse aspecto de falar do grande projeto de Deus. A excelência e o máximo não está em Adão e Eva pecar, está em Jesus morrer para pagar pelo pecado de Adão e Eva e sua geração toda, para o que devemos estar atentos. Disse anteriormente que já em Gênesis, no princípio, já mostrou o plano de Deus, quando o homem apresenta o que cobriria a sua nudez, a sua transgressão, o que o justificaria, e Deus reprova, porque isso não serve. Aventais de figueiro não adianta, mas a cobertura de uma pele, ou seja, de um ser que deu a vida para que vocês tenham a cobertura. E o ser que morreu, não sabemos qual foi, mas a figura de Cristo Jesus, e Cristo Jesus não sabemos quem é, unigênito do Pai, e a providência de Deus para nossa salvação. E assim, encerrando, lembremos que desenvolvemos nossa lição nesses 3 tópicos: a origem do pecado no mundo, a natureza do pecado, os efeitos nocivos do pecado. E o nosso texto áureo foi: porque todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. A transgressão, o pecado em Adão, mas Cristo Jesus, não esquecemos. E será naturalmente assuntos tratados ainda na sequência do trimestre. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.